Vamos ouvir agora e ver a interpretação do poema Pronominais, de Oswald de Andrade, um dos grandes responsáveis pela consolidação do modernismo no Brasil, esse movimento que mudou o panorama cultural do país. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Deixe-me em paz, ligue-me amanhã. Você já ouviu algum amigo, algum parente seu falando desse jeito para você? Dando uma ordem, fazendo um pedido dessa maneira? É o que a gramática tradicional diz. A gente deve fazer um imperativo usando o primeiro verbo e depois o pronome, questão de ordem. Mas de verdade, você sabe, você percebe que os fatos não ocorrem dessa maneira. Brasileiro diz, na verdade, me liga, me deixa ou me deixe. Oswald de Andrade, no seu poema, percebe isto muito claramente e sintetiza esta distância que existe entre o que a gramática tradicional propõe e o que de fato acontece na língua. Veja que no começo do poema, ele aponta no primeiro verso, dê-me um cigarro. E quem é que propõe assim? A gramática do professor, do aluno e do mulato sabido, Machado de Assis. Por outro lado, no final do poema, o que ele diz é que, de fato, o que acontece é me dá um cigarro, numa outra ordenação dos elementos, numa outra ordenação dos fatores. Veja, no meio do poema há um orientador argumentativo que é o mas, e é esse mas que faz valer a ideia mais forte. No mas, depois do mas, você tem a gramática do bom negro e do bom branco, que é a gramática de fato que existe, que é a ordenação real que existe. Note que Oswald, lá no começo do século XX, já percebia exatamente a distância que existia entre aquilo que propõe a regra e aquilo que de fato é fato na língua. Recentemente, uma prova de vestibular complicou a vida dos candidatos. Isso porque, numa questão que envolvia coesão e mais especificamente a ordem dos elementos na frase, realmente era difícil perceber o duplo sentido, a ambiguidade que as frases pretendiam, uma vez que era mais fácil que você lesse a frase em voz alta. Como na prova não é possível ler em voz alta o enunciado, a frase, o aluno tinha que ter muita atenção para poder relacionar as palavras a exatamente cada uma que ela se relacionava. Portanto, observe a frase: pagar o FGTS já custa 13,3 bi, diz o consultor. Esta frase, dada a entonação que eu dei, tem um sentido. Mas é possível que você perceba que esta palavra já, uma vez ligada a custa e uma vez ligada a pagar, imprime ao enunciado dois sentidos, que era o que a prova pedia que você percebesse. Portanto, a palavra já poderia estar ligada, dada a entonação, a pagar. E no outro sentido, poderia estar ligada a custa. Então, eu poderia falar assim: pagar o FGTS já custa 13,3 bi. Ou seja, pagar o FGTS agora, neste momento, custa 13,3 bi. Ou, num outro sentido, pagar o FGTS já custa 13,3 bi. O que seguramente é uma outra percepção, um outro sentido da frase. Então, vamos fazer uma questão do Enem, vamos resolver uma questão do Enem, e para isso eu peço que você vá à apostila e vá à página 6, uma questão do exame de 99, que é justamente a questão de número 2. Antes de resolver essa questão, gostaria de dizer que a prova do Enem, no que se refere às questões de língua portuguesa, ela expressa uma concepção de língua que já vem há muito tempo sendo marcada com uma nova visão sobre o fato linguístico. Note, durante muito tempo se pensava e se dizia que saber bem uma língua seria simplesmente dominar as regras gramaticais. Saber de cor essa ou aquela regra, aquela nota de rodapé, saber aquele vocabulário difícil. Saber uma língua, na verdade, vai muito além do que isso. Seguramente isso faz parte do conhecimento de uma língua, mas não significa que uma pessoa seja uma boa usuária da língua. Saber de maneira eficiente uma língua, conhecer uma língua de maneira eficiente, significa, por exemplo, saber se comunicar bem em diferentes situações, em diferentes contextos. E a prova do Enem vem mostrar isso quando, por exemplo, abre mão de uma postura mais gramatiqueira e opta por uma abordagem muito mais gramatical e muito mais de percepção do fato linguístico, sem que você tenha que ficar preocupado em saber regras, nomenclaturas específicas e artificiais. Portanto, fique tranquilo, se paute por uma prova e pense numa prova que vá trabalhar muito mais a sua percepção como um usuário natural da língua portuguesa. Nesse sentido,
A questão 2 do Enem 99 é uma questão que traz uma tirinha da personagem argentina Mafalda, aquela simpática personagem que traduz nas suas ações, nos seus discursos, uma ironia corrosiva, crítica diante dos fatos do mundo. Eu gosto do Natal porque as pessoas se amam muito mais. Ah, você também sente isso? Como fico feliz! Quer dizer que você também se ama muito mais no Natal? Eu, então, você nem imagina o quanto eu me amo no Natal. Por que será que as pessoas se amam muito mais no Natal? Observando as falas das personagens, analise o emprego do pronome se e o sentido que adquire no contexto. No contexto da narrativa, é correto afirmar que o pronome se. Alternativa A. Em um, indica reflexividade e equivale a si mesmas. Alternativa B. Em 2, indica reciprocidade e equivale a si mesma. Alternativa C. Em 3, indica reciprocidade e equivale a umas às outras. Alternativa D. Em 1 e 3, indica reciprocidade e equivale a umas às outras. Alternativa E. Em 2 e 3, indica reflexividade e equivale a si mesma e a si mesmas, respectivamente. Pessoal, para poder perceber a graça e a ironia da tirinha da Mafalda, é necessário que a gente entenda qual é a diferença que existe entre ação reflexa, e ação recíproca. A ação reflexiva é aquela que, partindo de um elemento A, recai sobre ele mesmo. Por exemplo, uma ação reflexiva poderia ser eu me penteio, ela se penteia, ele se banha. Uma ação recíproca, por seu lado, é aquela que, partindo de um elemento A, recai sobre B e, partindo de B, volta para A. Por exemplo, eles se abraçaram, eles se cumprimentam. No caso da tirinha, se você observar, a Mafalda está toda contente no primeiro quadrinho porque ela diz que no Natal as pessoas se amam muito mais. Ora, é evidente que Mafalda está aí contente porque ela percebe que no Natal as pessoas se amam muito mais umas às outras. Se é verdade, se não é verdade isso, não vem ao caso. O fato é que Mafalda diz que as pessoas parecem amarem-se muito mais umas às outras no Natal. O problema, o ruído, é que Susanita não entende desta maneira. Susanita entende se amam como se as pessoas amassem muito mais a si mesmas no Natal. Por isso mesmo, no segundo quadrinho, a Susanita diz: eu me amo muito mais no Natal. Né? Eu me amo no Natal. Ou seja, uma ação reflexiva. No terceiro quadrinho, Susanita também reafirma esta convicção ao afirmar: as pessoas se amam muito mais no Natal. Por que será que as pessoas se amam muito mais no Natal? A graça vem do fato de que Mafalda, de maneira quase altruísta, percebe que as pessoas se amam reciprocamente, enquanto Susanita percebe a ação se amar apenas como reflexiva. Se você observar as alternativas, na alternativa A, ele diz que nós temos reflexividade, e é justamente o contrário. Mafalda, na alternativa, no item 1, no quadrinho primeiro, aponta para a reciprocidade. Na alternativa B, ele diz que em 2 nós temos reciprocidade. E na verdade não é reciprocidade. Para Susanita é reflexividade. Na alternativa C, ele aponta que nós temos em 3 reciprocidade. E também não é reciprocidade, é reflexividade. Na alternativa D, ele diz que em 1 e 3 o que nós temos é reciprocidade. Isto está meio certo. De fato, em 1 nós temos reciprocidade, mas em 3 não temos reciprocidade, e sim reflexividade. A alternativa correta é a última, a alternativa E, que aponta que em 2 e em 3 nós temos reflexividade, com sentidos diferentes. Em 2, a si mesma, porque a Susanita ama a si mesma. Em 3, a si mesmas, porque ela faz menção às pessoas que amam a si mesmas. Note, portanto, resumindo a história, que em 1 nós temos reciprocidade, em 2 nós temos reflexividade, em 3 nós temos reflexividade. Um último exemplo para mostrar como é que esta prova consegue captar bem a percepção das pessoas, de um modo geral, sobre os fatos sintáticos, seriam 2 frases parecidas, mas não iguais. Veja, em o professor se demitiu e demitiu-se o professor, nós temos uma mera inversão do pronome e do verbo.
Inversão que vai gerar sentidos diferentes. Qualquer usuário da língua percebe que em o professor se demitiu, o que aconteceu foi uma ação reflexiva. Ele, professor, não quer mais trabalhar em algum lugar. Ele se demitiu. Já em demitiu-se o professor, o que acontece é que o professor é o alvo de uma ação. Portanto, nós temos aí a ideia de passividade. Ele sofreu a demissão. Note, portanto, que nós temos aí mais um exemplo claro de que a posição dos elementos na frase é importante, é relevante para a constituição do sentido dos enunciados. Bem, senhores, seria isto então o motivo da aula de hoje. Nós vamos finalizando por aqui e até uma próxima.